E aí galera, então essa aula é uma aula bem interessante também porque eu vou falar aspectos gerais na utilização, né, do Mendeley, vou passar algumas dicas práticas para vocês e vou começar a mostrar para vocês o seguinte, essa questão da sincronização, né? Então assim, vou pegar aqui por exemplo essa pasta favoritos, tenho esse artigo aqui, né? Clicar duas vezes. Então, ó, eu vou mostrar que a sincronização ela é feita tanto aqui e você, quando clica em sincronizar, ele coloca todas essas alterações lá no seu Mendeley Web, né? Como também as alterações que você fizer no Mendeley Web vem para cá, né? Qual é a importância disso? Imagina que você esteja trabalhando sem o seu computador, de repente deu pau no seu computador, você teve que deixar no conserto, né? Isso é muito comum acontecer. E aí você de repente ficou com medo de perder todos os seus artigos ou todas as suas anotações. Não perde, né? Porque lembra, os artigos eles ficam, né, na nuvem também. Então, mesmo que o seu computador ele formate, quando você baixar novamente o Mendeley, você consegue recuperar e sincronizar, inclusive, né? Toda modificação que você fizer, ele novamente ele carrega aqui. Então, eu vou mostrar, por exemplo, eu vou abrir lá, vou aqui no Google e vou abrir o Mendeley Desktop. Mendeley, né? Geralmente vocês clicam no Mendeley, vai aparecer, ó, tanto esse aqui, o Mendeley para você fazer download, e aqui o Mendeley, a página principal, né? Deixa eu clicar nesse. E aí, ó, ele mostrou essa página e sign, ou seja, você entrar. E aí entrar aqui, se você perceber, eu já estou logado, ó, pesquisadores, tá vendo? Por quê? Porque lembra que quando eu fiz o login da última vez, tem um botãozinho para se manter conectado. Então, é claro que aqui eu estou no meu computador, mas nesse caso, se você estiver utilizando um computador da universidade, então o interessante é você não deixar essa opção clicada, porque senão ele vai deixar aberto o seu Mendeley aqui. Como já estou, meu Mendeley já está aqui logado, ó, eu clico aqui em Library e aí ele vai carregar tudo que estiver no meu Mendeley Desktop, ó, ele já está, ó, sincronizado. Tá vendo? Então tudo que está lá, da maneira como está lá, ele vai sincronizar aqui, ó, tá vendo? E agora eu vou mostrar para vocês, né, qual é a vantagem também de utilizar o Mendeley nesse sentido. Eu vou vir aqui nessa pasta aqui, favoritos, tá vendo? Ó, se vocês perceberem, você tem todas as suas pastas que você tem lá no seu Mendeley Desktop, está aqui, ó, inclusive, ó, a pasta que vocês criaram, dissertação, introdução, metodologia, tese, tá vendo? E até a página compartilhada, tá vendo? Grupos privados. Então você pode trabalhar também, se quiser, sem estar necessariamente utilizando seu Mendeley Desktop. Até se você não quiser baixar o Mendeley Desktop, você pode trabalhar na nuvem, não tem problema nenhum. Então, uma das outras grandes diferenças, né, um pouco do layout aqui, por exemplo, ó, se você perceber aqui, ó, essa pasta aqui Trash lá no Mendeley Desktop tá lá embaixo, e aqui eles deixaram tudo junto, tá vendo? E a pasta Filtros que lá no desktop fica desse lado, veio parar aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ó, vocês veem, ó, tá vendo? Classificar por autores, enfim. Então funciona da mesma forma. Deixa eu ir para aqui, por exemplo, para a pasta favoritos, ó. Vou clicar duas vezes em cima do artigo, ó. Ele vai abrir, tá vendo? Ele tá abrindo na web. Tem algumas funcionalidades que continuam, né? Então você tem aqui, ó, você pode aumentar mais aqui o zoom, né? Ó, tá vendo? Ó, tô aumentando aqui, tá vendo? E aí você tem a opção aqui, por exemplo, de marcar, ó, de highlight, tá vendo? Aqui tem a seta, posso selecionar aqui. E aí, ó, ele pergunta, você quer destacar? Como aqui a cor que está destacada é yellow, amarelo, ó, ele vai deixar em amarelo. Já ficou amarelo aqui, tá vendo? Aqui ele pergunta se você quer adicionar nota, por exemplo. E aí, você pode vir aqui e você vê que tem outras cores, ó. Se você quiser deixar em verde, highlight aqui em verde, agora ele deixou verde, tá vendo? Enfim, aqui no desktop, deixa eu voltar aqui, vou abrir o mesmo arquivo, tá vendo? Tá aqui, ó, o mesmo artigo, ó, aberto. Veja que não tem nada aqui atualizado, né? Então eu vou dar, por exemplo, aqui, ó, eu vou vir aqui e vou dar um refresh aqui, ó. Ele tá sincronizando. Ele diz que já tá sincronizado. Então, essa modificação que eu fiz aqui em web, ele tem que transferir para a modificação lá no Mendeley, né? Veja que aqui ainda não tá. Se eu dar aqui um refresh, ó, um close aqui, ó, ficou verde, tá vendo? Ou seja, o que eu mexi lá, ele já carregou aqui. E da mesma forma, por exemplo, se eu mexer aqui, vamos colocar aqui, eu vou selecionar o restante do texto, vou colocar agora em colocar rosa. Pronto. E aí eu vou, ó, apertar aqui em Sync de sincronizar. Agora eu estou no desktop. Ele está sincronizando, ó, tá vendo? Deixa eu fechar aqui essa mensagenzinha. Quando eu vim para cá, já está, ó, sincronizado, tá vendo? Então, assim, significa o quê? Que se você estiver trabalhando na nuvem, todas as suas atualizações também vão ser jogadas para lá, pro Mendeley. Então, beleza. Uma outra funcionalidade do Mendeley bastante interessante é quando você desconfia que colocou o mesmo artigo duas vezes. Um PDF que estava nomeado de uma maneira e um outro PDF que estava nomeado de uma outra forma. O Mendeley ele consegue detectar se tem duplicata desse artigo. Então eu venho aqui em Tools, ó, tá vendo? E venho aqui, ó,
check for duplicates. Então, ele vai procurar artigos em duplicata. Então, clica, ó, no duplicates found in all documents, ou seja, não foi encontrado nenhum arquivo em duplicata. Se tiver algum documento aqui duplicado, o Mendeley consegue fazer essa localização e ele vai mostrar os dois documentos aqui. Uma outra maneira de checar por duplicatas seria a seguinte, né? Clique nesse artigo e Ctrl, né? Eu seleciono esse outro. Então, se você clicar aqui, por exemplo, ó, merge document, ou seja, eu quero fazer que esses dois documentos, né, que vamos supor que eu sei que é o mesmo, eles se tornem um só, né? De repente, nesse documento seja o mesmo artigo, mas nesse artigo você tem uma informação a mais que esse mesmo artigo aqui não tem, né? De repente uma tabela, uma figura, algo do tipo, né? E você quer juntar esses dois documentos em um só. Então, o que é que você pode fazer? Ó? Quando você clica em juntar documentos, né, ele vai aparecer agora, ó, essa janelinha para vocês, ó. Então, já que é o mesmo documento, ele pede para que você cheque, ó. Então, esse artigo aqui, ó, DevVani, ó, ele está assim quase que preenchido. Por quê? Porque quase todas as caixas dele tá marcada. Significa que estas informações marcadas aqui, ó, tipo de jornal, título, essas aqui vão permanecer no arquivo único se eu clicar aqui, merge documentos, ou seja, juntos os documentos, né? Então, ó, se você perceber, ó, quase todas as caixinhas dele está marcado, tá vendo? Em compensação, se você for para o outro artigo, quase todas estão desmarcadas, tá vendo? Não tem quase caixinha marcada aqui. Então você decide o que você marcar num documento e outro, o que é que vai acontecer. Tá vendo aqui a maioria das informações que estão nesse documento que vai resultar da união desses dois, ó, tá sendo desse artigo primeiro. Por quê? Porque todas as caixinhas deles estão marcadas, quase todas, né, na verdade. E o símbolozinho do arquivo lá na biblioteca que esteja junto, né, marcado juntos, ele vai ficar assim, ó, para você saber que esse arquivo ele foi resultou de um merge, ou seja, de dois artigos diferentes. Então veja, aqui, ó, nesse arquivo, os autores que estão aqui destacados são desse autor aqui. Por quê? Porque, ó, essa caixinha dos autores está marcada aqui, ó, tá vendo? Aí o que ocorre? Se eu vim aqui nesse artigo agora e marcar a caixinha de autores aqui, ó, o que é que vai acontecer aqui, ó? Já mudou, tá vendo? E essa caixinha foi desmarcada. Quando eu venho para o artigo resultante, ó, tá vendo? Você clica aqui, você vê como é que está ficando o artigo geral. Então, assim, no final, você vai montar um artigo único com esses dois artigos aqui. Então, quando você confirmar e confirme merge, o que vai permanecer nesse artigo aqui vai ser justamente as caixinhas que estão marcadas aqui, tá vendo? Então, ó, vou botar merge documento, confirmar, e aí, ó, ele já fez um documento único, certo? Já apareceu aqui, ó. Tá dizendo aqui que o artigo foi o quê? Que ele foi unido. Obviamente que isso aqui é para checar o artigo, se você quiser juntar dois artigos que estão em duplicata. Os arquivos que você juntou, ó, eles ficam aqui, ó. Então essas informações aqui é a título de quê, galera? A título de referência, tá bom? E você vai estar com os seus artigos separados aqui. Então é uma maneira de você juntar de repente artigos que são os mesmos, um que tem uma informação que o outro ficou faltando e vice-versa com relação a referências, né? É uma maneira também de você completar aqui as referências. Uma outra coisa interessantíssima também é a seguinte, ó. Você tem aqui o artigo e você tem algumas anotações que você fez com relação a esse artigo. E você tem a opção, ó, tá vendo aqui, ó, adicionar arquivos, ó. Você tem a opção de clicar aqui e anexar arquivos, ó. Então, você pode anexar aqui arquivos adicionais tanto em PDF, galera, ou Word, né? Se de repente você tem um outro documento, um arquivo que esteja em Word, por exemplo, você pode anexar aqui, ó. Então ele vai, ó, deixar esse arquivo em Word associado ao seu artigo principal. Sei lá, você quer associar um outro artigo aqui, esse autor, por exemplo, você pode, ó, colocá-lo aqui. Reparem aqui, ó, que o íconezinho do PDF que estava aqui, ó, né, já que você tem mais de um arquivo, ele ficou semelhante aos outros que a gente margeou. A diferença desse para esse é que esse aqui pegou informações dos dois arquivos que a gente marcou lá nas caixinhas, lembra? Marcou de um, marcou de outro. Nesse caso, ele não juntou as informações aqui, não houve alteração dessas informações pelo fato de eu anexar outros arquivos a essa referência. A referência aqui não vai mudar em nada, beleza, galera? É só para que você tenha os arquivos aqui, ó, com fácil acesso, e principalmente arquivos ou artigos que estejam relacionados. Então isso é bacana também, que facilita a sua vida para você trabalhar. Tá vendo aqui? Por exemplo, eu vou estar aqui trabalhando com ele e de repente eu quero abrir esse outro. Então, clicando aqui, ó, ele vai abrir. Nesse caso, ele vai estar utilizando esse arquivo pura e simplesmente como um leitor de PDF. Bem como, olha, por exemplo, você adicionou um artigo em Word, nesse caso ele não vai abrir aqui nessa caixa, viu, galera? Aqui é só leitor de PDF. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrir o Word normalmente.
ele vai usar o Word no seu computador para abrir esse outro arquivo aqui. Mas aqui, qualquer arquivo que for PDF, ele vai abrir aqui, beleza? Mesmo que não seja necessariamente um artigo. Mais uma dica interessantíssima do Mendeley é a seguinte: se você vir aqui em View, a gente está em modo de visualizando, né, a biblioteca como uma tabela aqui, né? Então ele mostra aqui os autores, ele mostra o título, o ano, a revista e quando que seu arquivo foi adicionado, né? Só que você também pode mudar para aqui, ó, Library as Citation. Ele vai o quê? Mostrar para você aqui a biblioteca da maneira como ela será citada. Então deixa eu mostrar, ó. Tá vendo aqui, ó? Se vocês perceberem, ele está me mostrando no estilo da revista corrente que eu estou utilizando. Qual é o estilo da revista corrente que eu estou utilizando? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá vendo? Então, ó, reparem aqui que quando eu mudar aqui, ó, o estilo, se eu vou botar, por exemplo, para essa aqui, Frontiers in Microbiology, essas citações, a maneira de citar, vão ficar diferentes. Reparem só, ele vai mudar, ó, tá vendo? Ou seja, ele mudou as referências para a maneira de como realmente elas ficam referenciadas no artigo, né? E para que isso é interessante, Darne? Vamos supor que o seu orientador ou um colega seu pediu as referências. Ele disse, poxa, ó, eu vou submeter para Frontiers in Microbiology. Então, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente selecionar aqui, ó, tá vendo? Vou selecionar essa outra referência aqui. Então, você pode simplesmente pegar aqui, ó, copiar, cópias, citação formatada, tá vendo? E aí, quando você copiou, você pode vir no arquivo aqui em Word. Eu vou aproveitar esse aqui nosso, vou botar aqui embaixo, tá bom? Para não confundir tudo. E você cola aqui, ó. Você vem aí, Ctrl V, e olha, ele vai estar no formato da revista Frontiers in Microbiology, tá vendo? A diferença é que ele não vai estar aqui, ó, indexado, feito esses aqui, ó. Ó, esses aqui, lembram? Esses aqui estão indexados, tá vendo? Inclusive ainda estão aqui no formato da ABNT. Já vou aproveitar essas referências aqui. Eu vou pegar, por exemplo, e mostrar uma outra coisa que eu acho que eu não sei se eu já falei. Digamos que eu peguei essas referências, vou dar um Ctrl X aqui e de repente eu quis, ó, inseri-las aqui no meio do Mendeley, né? Então vou dar um Ctrl V aqui. Vejam só, as referências elas ficaram aqui, tá vendo? Agora vejam, eu não tenho essas referências no meio do meu texto. Então, o que vai acontecer? Porque não é bom colocar as referências manualmente. Ou então fazer isso só no fim do documento, depois que você revisou toda a referência. Porque veja, se eu der um refresh aqui, ó, veja o que vai acontecer com essas duas referências. Ó, tá vendo? Ela some. O mesmo acontece, por exemplo, quando você, supondo que novamente, eu vou colocar ela aqui de volta, e de repente você está aqui trabalhando no seu texto, né? E de repente você colocou alguma coisa e você deu um Alt M aqui e você, por exemplo, quer fazer alguma referência. Vou citar esse artigo aqui, então vou botar aqui cite, ó. Quando eu botar citar, viu o que aconteceu? Ele referenciou esse artigo e a referência manual que eu coloquei aqui, ela desapareceu. Ou seja, toda vez que eu estou trabalhando num texto aqui no meu Word e eu adiciono uma referência manual aqui, toda vez que eu adicionar uma referência pelo Mendeley, é como se eu estivesse dando um refresh aqui automático. Então ele adiciona automaticamente aqui as referências. A toda adição que eu faço, ele automaticamente preenche novamente aqui, ó. E o que eu coloquei aqui manualmente, ele some. Então, muita gente que não sabia usar direito o Mendeley acabava reclamando e até chegou a abandonar o Mendeley porque achava que poderia adicionar manualmente aqui uma referência e que ela iria ficar e que ela não estava permanecendo. Isso é óbvio. Por quê? Porque você não está utilizando direito. Porque em vez de colocar a referência aqui, né, você não coloca lá no Mendeley? Porque assim você poderia citá-la e ela iria permanecer aqui nas suas referências. Entende? Então, é mais uma maneira de você realmente aprender, né? E ser feliz, porque você vai economizar um tempo muito grande. Essa dor de cabeça, né, que eu falei lá no início das aulas, desnecessárias, realmente não é para existir.